Olá, pessoal, mais um dia de gravação aqui com você. A gente está no número 8, aprender a apanhar. Você está conseguindo seguir com a gente? Você está conseguindo ver todos esses capítulos, pensar, analisar, né? Quando a gente lê, a gente não somente lê, a gente estuda. E é isso aqui que eu estou tentando fazer com você, estudar, porque, né, aqui no Mar Hub Club, a gente é uma comunidade para fazer você ser a sua melhor versão. Então, não tem desculpa. Os vídeos estão aqui, estão lidos, comentados, guiados, referenciados, para você ter melhor experiência aqui no Mabook Club. Se você ainda não seguiu, não curtiu, não nos segue, não está, né, acompanhando e mandando, espalhando para todos os seus amigos, por favor, faça agora. Agora é a hora. Isso vale muito para gente. Então, vamos voltar aqui. Aprenda a apanhar. Eu não vou desistir. Toda vez que você pensar que eu estou num lugar, eu vou aparecer em outro. Eu vim pré-odiada. Dê o seu melhor tiro. Cyndi Lauper. Deve ser alguma música, né? Na verdade, né? Deixe eles darem o melhor tiro. O designer Mike Monteiro diz que a habilidade mais valiosa que aprendeu na escola de arte foi como apanhar. Ele e seus amigos de classe eram absolutamente brutais durante as críticas. Estávamos basicamente tentando ver se conseguiríamos fazer os outros largar a faculdade. Essas críticas ferrenhas os ensinaram a não levar as críticas de maneira pessoal. Quando você coloca o seu trabalho no mundo, é necessário estar pronto para o bom, para o mal e para o feio. Quanto mais pessoas se depararem com o seu trabalho, mais críticas enfrentará. Veja como apanhar e sobreviver. Relaxe e respire. O problema das pessoas criativas é que somos bons em imaginar o que o pior poderia acontecer, né? O medo é muitas vezes apenas a imaginação fazendo uma curva errada. Uma crítica ruim não é o fim do mundo. Até onde eu sei, ninguém nunca morreu por causa de uma opinião negativa. Respire fundo e aceite tudo o que vier. Considere praticar meditação e funciona assim para mim. Li com uma entonação péssima, mas você entendeu. A meditação funciona para ele. Existem vários vídeos no próprio YouTube de forma gratuita de meditação, mindfulness, foco e etc., que você pode colocar, e são vídeos até às vezes de 2, 3 horas, 5 horas até, para você ficar num estado meditativo. Tem umas músicas que funcionam para estudo, para leitura, por exemplo, né? E tem um canal chamado Lo-Fi, L-O-F-I, Lo-Fi, e tem sempre uma garotinha com um aspecto meio de cartoon, anime, né, de cabelo marrom, sentada, estudando em frente a uma janela. Esse é um dos vídeos mais vistos do YouTube. E a música é falada como indicada, né, para você estudar e para você focar. Então, assim, estamos estudando também, a gente pode colocar algo mais reflexivo, mais meditativo, né? E é sempre bom ter um horário para isso, né? Eu gosto muito de água, e acho a água uma energia forte, né? Então, para mim é muito importante rezar, meditar, mentalizar quando estou na piscina, quando estou na praia, quando estou no chuveiro. Né? São momentos que funcionam para mim, que ali eu estou num momento particular, estou num momento isolada, e estou num momento que eu consigo pensar, que eu consigo ficar num cocunzinho protegido. Então, tenta ver, além da meditação, se isso for para você, né, na verdade, qual o melhor momento do seu dia para você incluí-la de uma forma que seja orgânica e prazerosa. Enrijeça o seu pescoço. A melhor maneira de sobreviver é praticar apanhar muito. Coloque muito trabalho no mundo. Deixe as pessoas atacarem com toda a força. E, em seguida, produza ainda mais e continue expondo. Quanto mais críticas recebe, mais você percebe que não podem machucá-lo. Isso é uma coisa muito interessante, né? E a gente só sente isso quando a gente realmente coloca no mundo. Outro dia eu estava conversando com uns amigos, né? O perigo do NDO. NDO é a terminação gerúndio.
né? Eu estou fazendo, eu estou estudando, eu estou escrevendo, eu estou pintando, eu estou desenvolvendo um projeto, eu estou analisando. Quando você cria essas palavras, esses verbos em gerúndio, você, na verdade, o que você está fazendo é o seguinte: você está se protegendo. Sabe essa sensação? Que você se protege, é, porque o gerúndio cria uma bolha protetiva para você. Quando você para do gerúndio e fala, eu lancei meu livro, a minha exposição vai ser dia X, né? Eu terminei esse projeto, ou alguma coisa assim, já não está mais dentro de você, já tem um fruto daquilo que foi do seu esforço, da sua entrega, e já há algo fora de você. Algo fora de você é algo mais fácil das pessoas criticarem, né? Então a pessoa pode ler o seu livro e falar assim, poxa, achei que negócio péssimo, não gostei, não, a leitura não fluiu e tal, e eles podem criticar aquele produto que você lança, né? E aí você não está protegido mais pelo gerúndio, você pariu, você deu luz a algo, né? Que veio, principalmente quando é algo bem criativo, que veio de você, que veio de você pensar, analisar, né? E e muito, quando é criativo, vem das suas entranhas mesmo, vem do seu pensamento, da sua essência. Isso que eu queria falar, da sua essência. Então, quando você sai desse gerúndio, na verdade, você saindo da plateia, da arquibancada, e indo para o ringue. Indo para o ringue. E no ringue, a gente pode ser ovacionado, pode ganhar a faixa, né, da próxima faixa, mas a gente pode ser nocauteado, a gente pode sangrar, a gente pode doer, pode ser imprensado nas cordas, porque é ali no ringue que acontece a vida, né? Então, assim, mas as pessoas preferem a arquibancada, preferem viver na arquibancada do que irem para o ringue e realmente sofrerem o pós, né, o contra e o a favor disso. Agora, eu vejo muita gente, muito artista se protegendo nessa proteção do NDO, do gerúndio, gerundiando a vida inteira. Tem 10 anos que eu estou escrevendo um livro, né? Ele está projeto de gaveta. Isso a gente já falou aqui em outros momentos, mas é que é cada vez mais importante. E a pessoa sempre acha, eu ainda tenho tempo, eu ainda vou conseguir focar nisso. Flash News, notícias para você, quentinhas, de quem tem 40 anos de idade. Não, você não tem tempo. Não, a vida passa muito rápido. Você tem que criar tempo. A gente não ganha tempo. A gente cria, a gente manufatura tempo. A gente constrói tempo quando a gente quer. Esse que é o ponto, né? E tem várias projetos que morrem em gavetas empoeirados, como a gente conversou antes, porque as pessoas andam gerundiando. Agora tem uma coisa: você falar que não está fazendo nada, você falar que está gerundiando e você falar que você já fez. Essas duas pontas aqui, elas são muito complicadas. Porque se você não está fazendo nada, você é um vagabundo que não está usando o seu tempo, está gastando a sua vida, não está entregando, não está sustentando, não está, etc. Aqui, nossa, fez merda, não gostei, aquela coisa, nossa, demorou tanto para lançar esse negócio, não foi legal, não foi no timing, e aquela pessoa desandou. Agora, aqui é a única fase que você está protegido. Então, mesmo se você não esteja fazendo nada, ou mesmo se você já fez e está para lançar e lançou o seu negócio, aqui são áreas de desconforto. Por isso as pessoas vivem em looping de gerúndio, sempre. Porque tem uma bolha protetiva aqui nesse meio que te protege. Não, ela está estudando. Um dia ela vai passar por aquele concurso, mas ela está estudando, ela está fazendo, ela está escrevendo um roteiro para cinema que está muito legal. Ela está fazendo, pegando várias referências, mas ela continua no NDO. E o NDO te protege. Você tem que ir para as extremidades.
e assumir as extremidades, esse que é o ponto. Se esquive, continue andando. Toda crítica é uma oportunidade de novos trabalhos. Você não pode controlar o tipo de crítica que recebe, mas pode controlar como reage a elas. Às vezes, quando as pessoas odeiam algo em seu trabalho, é divertido intensificar esse elemento para que odeie ainda mais. Ter seu trabalho odiado por certas pessoas é uma honra. Eu não achei que criança, não vou mudar o meu trabalho para que mais pessoas odeiem. Isso aí maturidade, né? Isso aí é maturidade. Você tem que ter o seu cerne do que você quer. O seu trabalho tem que refletir a sua essência. Se a pessoa não gosta ou se a pessoa gosta é outra coisa. Agora não vai fazer motivado por pessoas que não gostam. Esse aqui é imaturo desse comentário. Proteja as suas áreas vulneráveis. Se você tem um trabalho que é muito sensível ou íntimo para ser exposto à crítica, mantenha-o escondido. Porém, lembre-se do que o escritor Colin Marshall disse: a compulsão por evitar o constrangimento é uma forma de suicídio. Se gasta a sua vida evitando se sentir vulnerável, você e seu trabalho nunca se conectarão verdadeiramente com outras pessoas. Mantenha o equilíbrio. É, é a importância da linguagem, né? A gente fez aqui recentemente a resenha do Revolução dos Bichos e de 1984, já tem no nosso canal, do George Orwell. Em ambos, você percebe que a linguagem, né, a estrutura de linguagem e depois a estrutura de storytelling e narrativa são os primeiros que são atacados quando você tem um governo totalitário ou uma granja, uma fazenda totalitária, porque é a unificação da sociedade, é onde a gente se expressa, é onde a gente fala, estando certo ou estando errado, é o poder de poder dar a sua opinião, é o poder de poder se expressar. E o que o artista faz é isso, e a sua liberdade deve ser garantida. Tem que ter liberdade de se expressar, independente se o governo gostar ou não, entendeu? Tem que há uma liberdade, tem que haver uma liberdade para isso. Agora, quando você se cala, é como se fosse um suicídio, né? Hoje em dia, no último vídeo a gente falou da questão, né, de existir no digital e existir no presencial. E quando a gente existe, a nossa presença às vezes no digital é muito potente, né? É até às vezes mais potente do que o físico, né? E isso é complicado quando nossa conta é cancelada, quando nossa conta é travada, extirpada, né? E etc. e tal, porque calam a nossa voz no maior palco que existe hoje em dia, que é o palco do digital. Então a gente sente a força da voz, porque no digital a gente não tem corpo físico, né? É, a gente tem a nossa voz, é a coisa mais importante. E quando você não consegue falar o que você pensa, quando você não consegue dar sua opinião, você se sente anulado. E quando você se anula, não falando, é como se você não existisse. Até quando você está numa roda de amigos, outro dia eu ouvi isso, até quando você está numa roda de amigos e você fica quieto, 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 só ouvindo, é como se você não quisesse existir, ou como se o grupo não tivesse permitindo a sua existência. Né? Dependente da motivação, de onde que é, quem está calado por quê, né? Mas assim, é como se a sua existência estivesse sendo ignorado lá. E aí a pessoa traz aqui a questão do suicídio, a compulsão por evitar o constrangimento é uma forma de suicídio, porque a pessoa fica cada vez mais calada, ela não fala. Ela não fala a sua opinião, ela não fala suas opções, ela não fala sua sugestão, ela não se posiciona, não se coloca, daqui a pouco não abre a boca e daqui a pouco, você tá aí? Nem vi que você estava aqui no grupo, fala alguma coisa, tipo, passa despercebido. Mantenha seu equilíbrio. Você deve lembrar que seu trabalho é algo que você faz e não quem você é, né? Isso é especialmente difícil para os artistas aceitarem, já que muito do que fazem é pessoal.
Fique perto da sua família, dos seus amigos, das pessoas que o amam por quem você é e não pelo seu trabalho. O truque não é se preocupar com o que todos pensam sobre você, é apenas se preocupar com o que as pessoas que importam pensam sobre você. Brian Michel Bendis. Terminamos aqui. Terminamos não, ainda tem mais aqui, calma aí. Ainda tem mais. Vamos lá. Estamos com 15 minutos, só temos mais um pouquinho. Não alimente os trolls. O primeiro passo para avaliar a crítica é dimensionar de quem veio. O primeiro passo para você ler um livro é dimensionar se o autor tem skin on the game, tem a pele em risco. Você quer comentários de pessoas que se preocupam com você e com o que você faz. Tenha cuidado com os comentários de alguém que está fora desse círculo. Tudo bem, só que essas pessoas que se preocupam com você e com o que você faz, tem que ser honestas, porque essas pessoas, muitas das vezes, acabam não falando a sua opinião de fato, sabe? E acaba passando a mão na cabeça. E aí você acha que está tudo lindo, maravilhoso, porque aquelas pessoas estão babando ovo. Mas aquilo não tá legal e precisa ter alguém com um wake-up call, com um alerta de acorda para que aquilo esteja correto. Por exemplo, Thiago Nigro se juntou com Bruno Perini, que se juntou com o Joel J, que se juntou com mais outros dois e que criaram uma sociedade que começaram a fazer modelos de negócio de recorrência, então um pagamento barato de R$ 29,39 por mês, para um modelo de recorrência como a Finclass. Aí depois o Joel J tinha um sobre performance, e depois tinha outros que eram parceiros, que eram sobre marketing, esqueci o nome desses parceiros, que era sobre marketing. Então, eles criaram juntos, quase que ao mesmo tempo, 3 ou 4 negócios que eram isso, né? Era comunidades com recorrências com valor barato, cada um com uma estrutura diferente. Um é dinheiro, um é performance e hábitos, o outro era marketing, por exemplo, e fizeram um mega lançamento no YouTube, com promoção, com não sei o que, com não sei o que. Quando eu vi aquilo, aquela live, eu falei, putz, não tem ninguém ali para alertar. Sabe esse pensamento que você pensa assim, cara, não tem ninguém ali para alertar que isso vai dar ruim, porque já é visível que isso vai dar ruim. Não tem ninguém ali para alertar que isso não vai para frente, né? Ou parece estar todo mundo ali embebido naquela coisa de estar dentro, você está tão dentro que você não consegue ter uma visão de fora, sabe? Você não consegue se deslocar e ver com olhos de fora, né? Então é complicado. O troll é uma pessoa que não está interessada em melhorar seu trabalho, e sim em provocar conversas invejosas, agressivas ou perturbadoras. Você não ganhará nada se envolvendo com essas pessoas. Não as alimente e elas geralmente vão embora. Trolls podem surgir do nada e aparecer em lugares inesperados. Logo que meu filho nasceu, uma mulher que provavelmente me seguia, ou talvez fosse uma fã, entrou no Twitter e me enviou meia dúzia de mensagens saber que meu livro Rouba como Artista foi escrito por alguém sem filhos e que eu ia pagar para ver. Ela então começou a citar passagens do livro, seguidas de pequenos comentários como haha, tente isso quando você estiver acordado às 3 da manhã com um bebê chorando. Estou na internet há muito tempo, recebo muitos e-mails de pessoas que são provavelmente tristes, horríveis ou completamente insanas. Tenho uma boa barreira mental para filtrar o que eu deixo me afetar. Essa mulher, no entanto, me afetou. Porque, é claro, o pior troll é aquele que vive na sua cabeça. É a voz que diz que você não é bom o suficiente, que você não presta, que nunca será ninguém. É a voz que me disse que eu nunca escreveria uma só palavra depois de ter me tornado pai. Uma coisa é ter um troll em seu cérebro, outra coisa diferente é ter um estranho segurando um megafone aos gritos.
superam as ideias. Comentários superam as ideias. Você tem um problema com o troll? Use o botão bloquear nas redes sociais. Exclua comentários desagradáveis. Minha esposa gosta de dizer: se uma pessoa jogasse lixo na sua sala de estar, você não deixaria o lixo lá, não é? É verdade. Os comentários agradáveis são do mesmo jeito, devem ser retirados e jogados no lixo. Eu acho que os comentários nada a ver e agressivos, mas as pessoas têm que ter direito, se você está ali falando alguma coisa, por exemplo, a gente está aqui nesse vídeo, você tem direito, né, pelo meu pensamento, de vir aqui e falar assim: ó, Marcela, não, de forma respeitosa, de forma, né, entendendo o trabalho, né, falar: Marcela, não acho que isso, não concordo com isso, acho que isso não sei o quê, acho que hoje a leitura não fluiu, acho que esse comentário não teve nada a ver, por causa disso, disso, disso. Isso é super bem-vindo. Agora, as pessoas, quando elas não têm argumentos ou quando elas estão trazendo os seus garbage para dentro da sua estrutura, elas são assim, desrespeitosas, né? Ela poderia falar até a mesma coisa, que ela poderia realmente achar isso. Ele está falando isso porque ele não sabe o peso de você ter um filho, de ficar acordado, de não sei o que, de blá blá blá. É porque não teve skin in the game e experiência nessa situação, né? Mas ele está falando aqui de outra coisa, de arte, de mostrar trabalho e etc. Em algum momento você pode desconsiderar, desativar os comentários completamente. Tem um espaço para comentários que é mesmo que é convidar o leitor a fazê-lo. Não existe um espaço embaixo das pinturas, dentro das galerias, onde qualquer pessoa pode escrever sua opinião, diz um cartunista Natalie D. Quando você chega ao final de um livro, não precisa saber o que todos acham dele. Deixe as pessoas entrarem em contato diretamente com você ou copiar seu trabalho em seus próprios espaços. Desculpa. E falar sobre tudo o que quiserem a respeito. É verdade, se você começa a pensar, realmente, você termina de um livro, não tem um espaço para agora dê sua opinião, que a gente quer ouvir a opinião de todo mundo. Se você gostou do Bentinho, se você gostou da Capitu, quem você achou que traiu ou não traiu, quem está certo, quem não está. Não existe esse espaço. Existe na Amazon, que é um marketplace, né? Você termina de pintar, realmente, eu que sou pintora, estou com várias telas aqui na minha frente, não tem um tagzinho, escreva a sua opinião, dê um like e um joinha, não existe isso, né? Então, realmente, às vezes a gente não está querendo que a pessoa dê a opinião dela, né, principalmente de forma mais agressiva. Não existe isso, né? Pessoal, olha, terminamos o 8, vamos entrar no 9, depois o 10 e possivelmente teremos mais 2 vídeos ou no máximo 3 vídeos desse livro e encerramos. Já temos na nossa comunidade os outros 2 livros, Siga em Frente e Roube como um Artista. Esse livro agora está finalizando essa trilogia do Austin Kleon, que foi muito interessante, né? Quando ele lançou, essas coisas são princípios, né, e pensamentos legais. Ele escreve de uma forma bem leve, né, bem e tal, mas que vale a gente pensar e ir além disso, né, para o nosso pensamento, para o nosso fazer artístico. Então, os haters hoje em dia estão cada vez mais agressivos, né, porque eles não têm que dar a cara a tapa, não têm que se mostrar, não tem nem que ter, às vezes não tem nenhuma conta deles, criam até conta fakes. Então é fácil você criticar e despejar a sua decepção ou suas frustrações na sala dos outros, sem entender certas coisas, entendeu? Então, sem respeitar também, né? Então, isso é muito importante fazer. Quero convidar vocês que já conhecem o nosso trabalho, tá aqui, olha, Mabook Club, nossa comunidade. Se você não faz ainda parte, faça a parte, aqui é muito importante, né, pra gente. Se você já faz parte, saiba que essa parte aqui é da leitura comentada, que a gente lê o livro completo, mas também temos a parte das resenhas de livros, tá? Quando a gente não lê completo, mas a gente fala sobre os insights e os melhores aprendizados daquele livro. E tem
toda uma parte de aulas, como fazer curadoria, como fazer anotações, onde encontrar livros mais baratos, como você memorizar, técnicas de leitura otimizada, técnicas de estudo, técnicas de leitura rápida e mais dinâmica, minhas referências, minhas listas, vídeos sobre o hábito de ler. Então, tem muita informação aqui. Então, se você está vendo, ainda não fez as nossas aulas, ainda não fez, viu o nosso conteúdo, vai lá e vê, porque está muito especial. E eu te agradeço, como sempre. Até amanhã, até a próxima leitura. Estamos juntos.